Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, Matheus Monteiro de Paula Ferreira, advogado. Hoje nós vamos para a aula 6, parte 1, competência territorial. Aqui nós começamos a entrar, de fato, no Código de Processo Civil, né? Saindo da Constituição e entrando no Código de Processo Civil. Bom, nós temos a chamada competência de jurisdição, né? Na próxima aula eu vou explicar um pouco melhor isso, mas existem os chamados critérios de definição de competência, né? Nós vimos a competência originária e a recursal, basicamente nas últimas 3 aulas, né? Nós temos a chamada competência de jurisdição, né? Ou seja, causas em que o Brasil pode ou não pode julgar. E na competência de jurisdição nós temos a chamada competência interna exclusiva e a competência interna concorrente, né? A interna exclusiva, o Brasil julga e não aceita outro julgamento de outro Estado. Por isso que não existe a possibilidade de cláusula de eleição de jurisdição, que é uma espécie de cláusula de eleição de foro em que você seleciona um país onde você quer que a causa seja julgada. E também não se aceita a homologação de sentença estrangeira, né? Então, mesmo se houver um julgamento de Estado estrangeiro, essa sentença não será homologada para essas causas, né, de competência interna exclusiva. Ao passo que para a competência interna concorrente, há a possibilidade de eleição de jurisdição e há a possibilidade de homologação de sentença estrangeira, certo? Bom, quais são as hipóteses, né? É irrelevante a nacionalidade do autor ou do réu, bem como o domicílio do autor ou do réu nessas hipóteses, que são as conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Esse dispositivo pega tanto as ações imobiliárias reais quanto as ações imobiliárias pessoais, tá certo? Tanto direito pessoal quanto direito real sobre imóvel, o Brasil tem competência interna exclusiva, aplicando a lei material do Brasil e a lei processual do Brasil, tá certo? E a segunda hipótese, que também depende da nacionalidade do autor do réu ou do domicílio do autor do réu, né, para o processo, né, o procedimento, são as ações para proceder à confirmação de testamento particular de bens situados no Brasil, bem como inventário, partilha de bens situados no Brasil. Basicamente, confirmação de testamento, inventário, divórcio, separação e dissolução de união estável, com partilha de bens situados no Brasil, ou seja, né, ações de família e sucessão com bens situados no Brasil. Detalhe que a lei material aplicada nesse caso seguirá a lei do domicílio de cujos ou dos cônjuges, né? Do primeiro domicílio do casal ou do domicílio onde os cônjuges estão, né? Referentemente à partilha, que é o que importa quando tem a separação do casamento, né? É a partilha de bens. Mas a lei processual será a lei brasileira, portanto, é uma das hipóteses de extraterritorialidade, né? Em que se aplica a lei material estrangeira, né? Pode se aplicar na lei material estrangeira, em solo brasileiro, em território brasileiro, certo? Então, resumindo, ações relativas a imóveis, né? E ações relativas à sucessão ou direito de família com partilha de bens situados no Brasil. Certo? E ainda nós temos a competência interna concorrente, né? Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu estiver domiciliado no Brasil, né? Qualquer que seja a sua nacionalidade, ou seja, o réu está morando aqui. No Brasil tiver que ser cumprida a obrigação, né? Ou seja, a execução tiver que ser cumprida aqui. Ou até a ação de conhecimento, né? Tanto o conhecimento com a obrigação de ter ser cumprido aqui, quanto a execução de ser cumprida aqui. Fundamento de fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, né? Então, por isso que tudo que acontece no Brasil é julgado no Brasil, certo? Ponto desse dispositivo. As ações em que as partes expressam tacitamente se submeterem à jurisdição nacional, é a cláusula de eleição de jurisdição, né? E as ações de alimentos, quando o réu mantiver vínculo no Brasil, né? Ação de alimentos, réu é o alimentador, né? Normalmente o pai. Quando tiver vínculo de posse, propriedade ou renda, ou seja, é alguém do exterior processando o pai que mora aqui no Brasil, tá certo? Considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência filial ou sucursal. Ainda existem outras 2 hipóteses, né, de competência interna concorrente, que são as ações decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio no Brasil, ou seja, o consumidor é o autor, né,
e o réu não tem domicílio no Brasil, e aí ele entra com ação aqui no Brasil mesmo, ou as ações de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. O credor é o alimentado, né, a criança, e tiver que entrar com ação, tá certo? Súmula 1 do STJ. Será o foro do domicílio do alimentando, ou seja, do autor, para a ação de investigação de paternidade acumulada com a ação de alimentos. Ou seja, quando a ação de investigação de paternidade ela é exclusiva, é domicílio do réu, do pai, portanto. Quando a ação de investigação de paternidade for acumulada com alimentos, aí vai para o domicílio do autor, né, do alimentando, tá certo? Bom, exceto disposições de tratados internacionais e acordos bilaterais, as ações propostas no estrangeiro, né, de competência internacional concorrente, não induz litispendência, não promove coisa julgada, não gera conexão. Na verdade, tanto a exclusiva quanto a concorrente não tem esses efeitos, né? Mas a concorrente, existe a possibilidade de homologação da sentença estrangeira. Né? Antes dessa homologação, não induz litispendência, não promove coisa julgada e não induz conexão. Né? Ou seja, não opta que o Brasil conheça da mesma causa, não opta que o Brasil conheça de causas conexas, tá certo? E também não impede a homologação de sentença estrangeira a pendência de causa perante a jurisdição brasileira. Ou seja, você tem a sentença julgada no estrangeiro e uma causa similar não, idêntica aqui no Brasil, né? Enquanto corre o procedimento de homologação no STJ, essa causa corre também normalmente na instância. Não é causa, portanto, de suspensão ou extinção do processo, tá certo? Porque não tem litispendência. Inclusive, se a sentença estrangeira for homologada primeiro, aí se extingue a causa idêntica que foi promovida aqui. E o inverso é verdadeiro. Se o trânsito em julgado da sentença nacional, né, vier primeiro, se extingue o processo de homologação de sentença estrangeira. E, por fim, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento de ação quando em contrato internacional houver cláusula de eleição de foro exclusivo no estrangeiro, né? Ou eleição de jurisdição, como a gente conhece, que também deve ser prescrito, né? Arguida pelo réu em contestação, ou seja, é outra similaridade, né, com a cláusula de eleição de foro normal, deve ser escrita em contrato e deve ser alegada na contestação sob pena de preclusão. Não se admite foro de eleição nas hipóteses de competência internacional exclusiva, como já dito. E aplica-se à eleição de jurisdição as mesmas regras de eleição de foro, né? As principais já foram ditas. Ela preclui, se não alegada, e ela possui forma, né? É um ato solene, depende de forma escrita, um contrato escrito, certo? Bom, essa primeira parte foi isso. Competência de jurisdição. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa um comentário. Lembrando que o comentário é algo útil que eu possa apresentar meu material. É isso aí, obrigado, até mais.